Olá, pessoal, tudo bem? Na aula de hoje, nós vamos corrigir as atividades do capítulo 9, livro 3. Vamos lá? Atividade de sala, página 19. Número 1. O reino protista contém uma grande diversidade de organismos eucariontes uni- e multicelulares. Com relação às algas, pode-se afirmar corretamente que, letra A, são seres procariontes e autotróficos fotossintetizantes. B, são destituídas de parede celular e núcleo individualizado com cariomembrana. C, apresentam embriões dependentes do organismo materno para sua nutrição, ou seja, apresentam nutrição matotrófica. D, são exclusivamente aquáticas, com diversos meios de reprodução. E, o fitoplâncton é formado por microalgas que sintetizam matéria orgânica, liberam O2 para a água e para a atmosfera, e os fitobêntons são fixos no solo marinho. Bom, nós tínhamos que lembrar, todas as algas elas são eucariontes, que significa que elas possuem, né, uma membrana nuclear envolvendo a estrutura do material genético. A maioria delas possui a estrutura da parede celular. Uma das exceções que nós temos aí são as euglenófitas, somente, né? Lá no reino plantae, a gente observa o que nós vimos aí com relação à matotrofia, né? Já no caso das algas, isso não acontece, né? Acontece somente nas plantas. As algas elas podem viver tanto no solo úmido e tem também várias formas de se reproduzir, né? E aí a gente tem lá como a última alternativa que o fitoplâncton, eles são o grupo de organismos que vai estar responsável pela fotossíntese, né? A grande parte da fotossíntese do planeta é realizada pelo fitoplâncton. E já o fitobênton, né, uma comunidade de algas que vai estar dentro do ambiente marinho, que vai ser séssil, ou seja, não tem nenhuma estrutura de mobilidade. Então, a alternativa mais correta que nós tínhamos aí era a letra E, ok? Número 2. Na número 2, nós tínhamos, né? Leia atentamente as afirmações abaixo. 1. O fitoplâncton é formado exclusivamente por macroalgas de diversas espécies que flutuam livremente ao sabor das ondas e funcionam como importantes produtoras de matéria orgânica e do oxigênio. 2. As algas pardas possuem os seguintes tipos de talo: filamentoso, pseudoparenquimatoso e parenquimatoso, sendo representadas somente por espécies pluricelulares. 3. As algas verdes possuem clorofila A e B, além de outros pigmentos, tais como as carotenas, né? Carotenos e xantofilas. Bom, né? Aí nós tínhamos que analisar as três afirmativas. Nós sabemos que as algas, né, que compõem o fitoplâncton são as microalgas e não as macroalgas. E as macroalgas, por sua vez, compõem o que a gente acabou de falar, que são os fitobêntos, que são as algas que são sésseis, né? Elas não têm estrutura de mobilidade. Então, a alternativa correta que nós temos aí é a letra D, né? Somente 2 e 3. Uma vez que a número 1 é errada, porque está dizendo que o fitoplâncton é composto apenas por macroalgas. Número 3. Nas algas podem ocorrer 3 tipos de ciclo de vida. 1. Haplobionte-aplonte. 2. Haplobionte-diplonte. 3. Diplobionte, também chamado de haplodibionte ou metagênese, no qual ocorre a alternância de gerações haploides e diploides. Com base no esquema anterior, é correto afirmar que a alga verde uva apresenta um ciclo de vida do tipo: letra A, haplobionte diplonte, no qual o esporófito representa a geração diploide. B,
Haplobionte, aplonte, no qual os gametófitos masculinos e gametófitos femininos representam a geração haploide. C. Diplobionte, no qual o zigoto representa a geração haploide e os gametas representam a geração diploide. D. Haplodibionte, no qual a geração haploide é representada pelo esporófito e a geração diploide é representada por gametófitos. Letra E, diplobionte, no qual o esporófito representa a geração diploide e o gametófito representa a geração haploide. Bom, a alga uva, né, ela apresenta um ciclo que é diplobionte. É haplobionte ou haplobiontico diplôntico. Né? Nesse ciclo vai acontecer a alternância de gerações e os indivíduos que vão ser haploides ou diploides, certo? O talo, né, ele vai produzir gametas que vão chamar de gametófito, né? E o talo diploide vai produzir os esporos. Então, esses esporos, eles vão ser denominados, essa estrutura, né, ela vai ser denominada esporófito. A alternativa correta que nós temos aí é a letra E, certo? Na número 4, nós tínhamos uma questão dissertativa. Né? Nessa questão, o exercício pedia para nós analisarmos o esquema. Então, analisando o esquema a seguir, que representa o ciclo vital de uma alga haplobionte, né, N, com genoma igual a 8 cromossomos, responda as questões. Então, letra A. Quantos cromossomos apresentam as estruturas 1 e 2, respectivamente? Nós temos que lembrar o seguinte, né? Se ela tem 8 cromossomos, a estrutura 1 tem 8 e a 2 tem 16, né? Isso, observando aí, né? A estrutura 1, ela veio da divisão que aconteceu aqui após o B, né? Então, essa divisão que está acontecendo aí, ela é uma divisão mitótica, né? Que vai reproduzir clones. Então, eu tenho dois indivíduos ou duas células com a mesma quantidade de cromossomos. Já lá na estrutura 2, tá? Nós podemos observar aí que no 2 ele tem 16, né? Então, na próxima questão, vocês vão observar que nós temos que determinar o que está acontecendo em cada fase, né? Vamos olhar lá. A letra B ele diz o seguinte: quais são os fenômenos celulares representados pela letra A, B e C? Então, na letra A, nós tínhamos lá meiose, né, que vai acontecer na letra A. Na letra B, aconteceu uma mitose, como eu já tinha dito anteriormente, né? O número de cromossomos ele tem que ser igual, né? Porque lá na A já tinha acontecido uma divisão reducional, né, que é a meiose. E na letra C, a gente encontra ali o processo, aqui, né, aconteceu a fecundação, né, onde tem o número 2, que vai ter, então, portanto, né, a quantidade duplicada de cromossomos. Então, o adulto N, né, ele produz os gametas N. O zigoto ele vai sofrer meiose, vai originar células que são haploides. Essas células haploides vão sofrer mitose, vão gerar um adulto que é haploide, e esse adulto vai formar os gametas, fechando o ciclo, ok? Agora vamos para número 5. As algas pertencem ao reino prototista e são classificadas de acordo com as suas consequências de RNA, estrutura corpórea, pigmentação e outras propriedades. A maioria delas é aquática, embora algumas espécies sejam encontradas na terra ou no tronco de algumas angiospermas com umidade suficiente. A água é necessária para a reprodução, suporte físico e difusão de nutrientes. Relativo às características das algas e sua importância ecológica e industrial, é correto afirmar que: letra A. As algas atuam como consumidores de primeira ordem e produzem algina, proteína utilizada em cremes, sorvetes, maionese e cosméticos. Letra B. As algas são traqueófitas e sinfonógamas. Letra C. As algas são heterotróficas,
são as que apresentam, desculpa, as algas heterotróficas são as que apresentam parede celular constituída de sílica. Letra D. As algas são predominantemente marinhas e sua localização depende da disponibilidade de nutrientes apropriados e de luz em determinados comprimentos de onda. E letra E. Algas, apenas as clorofícias, têm plastos com clorofila. Primeiro, a gente precisaria saber aí nessa questão, né, o que significa traqueófita e sinfonógama, né? Traqueófita seria que tem vasos condutores. Sinfonógamos são estruturas que vão produtoras de tubo polínico, né? E geralmente esse termo ele é utilizado para as plantas, aquelas plantas que durante o processo de fecundação vão produzir o tubo polínico. Então, se você não sabia qual que é o significado desse termo, né, dá uma assinalada no seu livro e coloca do ladinho, porque pode ser que você encontre bastante esses termos, principalmente nas questões que falam sobre algas, né, para levar essa confusão aí. Bom, então se nós fôssemos, né, observar as questões, as algas elas vão ser seres produtores, como nós já falamos, porque elas são autótrofas e fotossintetizantes. Aí, dentro das questões, nós temos a algina, né? A algina ela é um polissacarídeo, né? Geralmente ela vai estar presente nas algas pardas. Todas as algas, elas são avasculares, né? Vasos condutores estão presentes, como eu disse, nas plantas. Tanto os vasos condutores quanto o tubo polínico. Então, aí, quando a questão diz que elas são traqueófitas e sinfonógamas, a gente já sabe que não, por conta das plantas, né? As algas, elas não têm essas estruturas. Os cloroplastos, eles vão ter vários tipos de pigmento. A clorofila, a xantofila, caroteno, né? E as algas do filo dinófita, né? Que vão ter as clorofilas do tipo A e B. E já do filo faiófita, elas vão ter A e C, e assim por diante. Então, a alternativa que nós poderíamos marcar aí como correta é a letra D, certo? Na próxima página, nós temos as atividades propostas. Nós vamos corrigir apenas o 1, as demais ficarão para a próxima aula. Exercício 1. Assinale a alternativa correta em relação aos protistas. Letra A. Todos os protistas são anaeróbios e vivem em meio pobre de oxigênio livre. B. A reprodução dos protistas pode ser sexuada ou assexuada. C. Todos os prototistas são microscópicos. D. Todos os prototistas possuem uma parede celular mais ou menos delgada que os envolve. Letra E. Todos os prototistas têm um só núcleo. Bom, os prototistas são organismos eucariontes, podem ser uni- ou pluricelulares, tá? Podem ter um ou mais núcleos dentro da sua célula. Eles são organismos que podem ser microscópicos ou macroscópicos. O metabolismo deles pode ser aeróbico ou anaeróbico, tá? E eles podem se reproduzir tanto sexuada quanto assexuadamente. Então, aí dentro das alternativas que a gente poderia pensar, né, em alternativa correta, era a letra B, né? As demais alternativas todas tratam de maneira diferente, né? Todos são anaeróbicos, não são todos, né? Muito cuidado quando a gente tem essas palavras, né? Todos, exceto, porque dá aquela ideia de exclusão, né? A reprodução pode ser sexuada ou assexuada. Todos os protistas são microscópicos? Não, a gente sabe que podem ter microscópicos ou macroscópicos. Tem uma parede celular mais ou menos delgada que os envolve. Todos têm um só núcleo? Não, eles têm mais que um núcleo também. Então, a alternativa correta que nós temos é a letra B, certo? A tarefa de vocês de hoje vai ser uma lista de atividades que eu vou deixar no Google Classroom para vocês desenvolverem. São atividades dissertativas. Elas serão atividades de revisão
para o próximo simulado. É importante que vocês façam, porque na nossa próxima aula nós vamos ter um encontro em que a gente vai interagir, né? E nessa próxima aula, então, nós vamos fazer a correção dessas atividades. Então, qualquer dúvida, aproveite para anotar o que você tem de dúvida, deixar anotadinho no cantinho, para a gente tirar essas dúvidas na hora da correção, tá bom? Nós continuaremos as nossas correções de atividades das propostas na aula da próxima semana. Então, para a próxima aula, é importante que vocês estejam com a tarefa de vocês pronta, certo? Eu vou colocar no portal e vocês podem, se quiserem, imprimir ou copiar. Aí fica a critério de vocês, ok? Um beijão e até mais!